Nós estamos recebendo ao vivo o Dr. Djair Rota, advogado, que vai explicar sobre os direitos e deveres na hora de postar ou compartilhar uma publicação online. Dr. Djair, seja bem-vindo novamente aqui ao estúdio do TVD Notícias. Prazer sempre recebê-lo. Compartilhar uma publicação também responsabiliza uma pessoa pelo conteúdo publicado? Boa noite. Boa noite, Balestinha. Boa noite ao telespectador mocoquense. De fato, sim. Quem compartilha qualquer tipo de informação na internet, por correio, enfim, compartilhar uma informação, isso gera a responsabilidade. Tá? O direito, ele compartilha, ele coaduna as seguintes circunstâncias. O direito de quem quer se manifestar, pois nós temos o direito de livre manifestação, vedado o anonimato, ou seja, nós podemos falar o que nós quisermos, desde que subscrevemos, desde que assinamos, mas também o direito ele guarda a intimidade, a vida privada, a dignidade e a honra. Então é o que a gente chama de valores complexos. São o mesmo direito que te dá a oportunidade de se manifestar, também é o mesmo direito que irá te punir ou irá fazer com que você não compartilhe ou não faça qualquer tipo de informação que infringe a vida privada, a honra e a dignidade, a imagem de outras pessoas. Então, de fato, compartilhar, a partir do momento que a pessoa ela compartilha uma informação inverídica, é como se ela mesmo estivesse falando, porque ela compartilha, ela torna público, ela posterga esse tipo de informação. Bom, quando uma pessoa pode processar a outra por uma publicação? Tá, o direito ele vai guardar a vida privada, a honra, a dignidade e a intimidade. Quando qualquer publicação ela ofenda essas circunstâncias, tá, que são circunstâncias que dizemos ser constitucionais e delas se desdobram os crimes, como por exemplo calúnia, difamação, injúria, aí pode se processar. Por exemplo, quando uma pessoa imputa a outra a prática de algum crime, calúnia, é passível de processo criminal e civil. Quando uma pessoa, por exemplo, está conversando diretamente com a outra e ela ofende, imputando fatos desonrosos, é passível de processo criminal e civil. Quando uma pessoa está conversando com uma terceira e alheia pessoa e ela atribui ao fato de uma quinta, quarta ou outra pessoa que não está presente fatos desonrosos, também é passível de punição. Quando uma pessoa publica ou compartilha uma informação na rede social chamada Facebook, uma informação falsa, onde existe uma vítima, onde alguém foi ofendido, onde houve um prejuízo, onde causou um pânico, ela será responsabilizada. Bom, a gente está falando um pouco desse assunto que é, querendo ou não, um assunto bem atual no contexto, principalmente no contexto nacional. Recentemente, o Facebook foi determinado pela Justiça a retirar algumas publicações falsas que incorreram sobre a candidata à presidência da República. Portanto, hoje em dia é comum também as pessoas se sensibilizarem com uma postagem que conta com uma situação de calor, de emoção, até mesmo expressar de maneira que deixe os envolvidos em situação de constrangimento. Como que a Justiça entende esse caso? A Justiça ela vai analisar cada caso, cada história, cada prova. Não é porque um sujeito um sujeito qualquer, praticou um ato desonroso que ele deve ser desonrado, tá? Seria a mesma coisa de você dizer faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então a justiça, ela tutela isso, ela abarca isso. Não é porque fulano de tal desonrou que nós vamos desonrá-lo. Então tudo é na medida do justo. A gente procura muito empregar na justiça a razoabilidade e a proporcionalidade. O que é razoável para aquela ocasião? Qual a proporção da medida que eu devo tomar para rebater aquela ofensa, ou aquela humilhação, ou aquela indignação? Então, tudo que foge da razoabilidade e da proporcionalidade é vedado pela justiça. Pode ser até passível de indenização. Mas dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, tudo é resolvido.
Bom, quando uma postagem fere a honra de uma pessoa e afeta aquela pessoa publicamente, qual o procedimento para se iniciar um processo? Tudo vai depender da produção de provas. Num caso específico como esse, existem alguns casos, e olhando a vasta jurisprudência, são exemplos de julgados do tribunal. Se for via internet, a pessoa ela pode procurar um cartório de notas e redigir o que chama-se de ata notarial, onde o cartorário ele vai colocar no papel tudo aquilo que ele viu no Facebook ou no WhatsApp. Conjuntamente, a vítima pode procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, crime contra a vida privada, crime contra a intimidade, que seria injúria, calúnia e difamação. E depois ela pode procurar um advogado para ingressar com uma ação para procurar o Poder Judiciário para bloquear aquela pessoa de propagar aquela mensagem, tá? Ou então pedir indenização, pedir para o Facebook tirar do ar, enfim. A medida judicial para esse tipo de circunstância tem, e é perfeitamente cabível, tá? Tanto na questão quanto indenização, quanto na questão criminal, quanto na questão de haver uma decisão judicial em que obriga as pessoas a não propagarem mais aquele tipo de informação. Bom, algumas notícias, doutor, por exemplo, aconteceu recentemente com a filha do ator Bruno Galhaço, que sofreu, né, com racismo, publicações, e houve uma ação e a polícia descobriu, mesmo que a pessoa estava escondida atrás de um pseudonome, né, a polícia tem como identificar. Hoje existe alguma legislação específica que puna essas pessoas, que encontra essas pessoas, mesmo que elas não apareçam como a identidade própria? Sim, de fato o governo ele tem todo o aparato tecnológico para investigar e para punir quem faz isso. Lê do engano de quem tem os fakes, aqueles perfis falsos do Facebook que utilizam para ofender, para desonrar alguém. Porque existe a legislação específica do Marco Civil da Internet apenas, não é uma lei que engloba tudo, que fala de todos os crimes virtuais, até porque, na verdade, tanto pessoalmente, fisicamente, quanto virtualmente, os crimes são os mesmos. Calúnia, injúria, difamação, incitação à violência. Então, na verdade, o Marco Civil da Internet, ele vem para, digamos, formalizar a forma de como as operadoras de internet elas vão guardar os dados, como elas vão fornecer os dados. Então, por exemplo, a gente cita muito o Facebook com o Marco Civil da Internet. Hoje o Facebook ele guarda dados de todos os usuários. E mesmo que o usuário apague a conta, o Facebook ainda consegue rastrear, dado ao número do IP ou o número de identificação da máquina, que é chamado número MAC. Bom, então a pessoa tem que tomar muito cuidado, ler, ter muita atenção antes de propagar qualquer informação que é recebida ou via WhatsApp ou via Facebook. Doutor, gostaria muito de agradecê-lo aqui por explicar um pouquinho mais sobre essa questão para a gente. Eu agradeço o convite, deixo uma boa noite aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, espero reencontrá-lo em breve para outro assunto. Obrigado.